Olá, como toda semana nós trazemos notícias boas na sexta-feira, procuramos trazer bons exemplos, exemplos de superação, exemplos de fé. Hoje nós temos uma história muito linda para contar para você e, na verdade, quem vai contar é a médica e cirurgiã vascular, doutora Daniele Moura, que salvou uma criança de 4 anos de idade, e esse detalhe ela vai trazer para a gente. Doutora, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Eu que agradeço. Como é que foi essa história? Foi essa semana? O que aconteceu com essa criança? Como é que você, né, teve que fazer ali os procedimentos para salvá-la? Então, primeiramente, obrigada pelo convite e agradeço a todos que estão assistindo essa entrevista, porque realmente, como ela falou, é um recado de fé. Eu estava indo levar o meu filho na escola de uma forma diferente do habitual, com o meu pai, pois meu carro estava no conserto. Então, ele pôde ficar com o meu filho, porque se eu estivesse sozinha, eu não poderia parar o carro para atender uma intercorrência. Eu vi um movimento grande de carros na rua, né, saindo próxima ali da minha casa, e tinha uma criança estendida no chão, mais 2 pessoas em cima dessa criança, e quando eu vi que era criança, obviamente, como mãe, eu não pude deixar de parar o carro. Parei o meu carro, fui até a criança e a criança estava parada. Eu, mais um outro colega médico, Alexandre, que é anestesista, e mais um policial militar. Vimos a situação, nos comovemos, os 3 têm filhos pequenos, e isso realmente nos deixa bastante emocionados e capaz de não desistir por nada. E nós decidimos que a gente ia ficar ali até realmente a gente entrar em exaustão. Uhum. Foi o que a gente fez. O SAMU, a gente entrou em contato com o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, e eles não tinham disponibilidade imediata de ambulância, todos estavam em ocorrência no horário em que a gente ligou a primeira vez. E em torno mais ou menos de 20 a 25 minutos depois de ter acontecido a ocorrência, que chegou a ambulância de suporte avançado, com médico, enfermeiro, todo o aparato necessário para atender a ocorrência. E demos o apoio também à equipe do SAMU. E uma coisa que me chamou muito a atenção, nós fizemos de tudo, o tempo todo. Reanimamos a criança ininterruptamente, cansados, no chão, mas olhando para aquela criança como se fosse o nosso filho, vendo a mãe, os irmãos, o pai, todos ali próximos, chorando, desesperados. Um acidente? Foi um atropelamento. Um senhor, pelo que a mãe contou pra gente, a criança estava no meio-fio, eles iam atravessar para ir até o ponto de ônibus, e aí ele colocou o pezinho na rua, foi o suficiente para o carro que estava vindo, algo muito rápido, pegar e atropelar a criança. E quando a gente chegou, tinha muito sangue no chão, e a criança estava parada, e ficamos mais ou menos em reanimação por volta de 35 minutos reanimando a criança. E a criança sem um sinal de vida em nenhum momento. Aí, quando a ambulância do SAMU chegou, eles colocaram dentro da viatura. E eu e meu colega, que ficamos ali o tempo todo, realmente a gente, erroneamente, talvez não, certamente, porque para Deus, com certeza, nada é impossível. Nós humanos, nós dizemos que a criança estava em óbito porque ela já estava parada há muito tempo, sem um sinal de vida. Para vocês era uma constatação ali? Para nós era uma constatação, e não é algo subjetivo. Eu trabalhei muitos anos com urgência e emergência, tanto dentro do hospital, quanto na ambulância, durante muitos anos. E aquela situação é uma situação que eu já vivenciei muitas vezes em todos os ambientes, seja na rua, seja dentro do hospital. E certamente aquilo ali era uma situação em que eu afirmaria que estava em óbito. E para minha surpresa, ela foi para a ambulância, a equipe do SAMU corretamente decidiu levar até o hospital e também sem parar de tentar, assim como nós. E aí depois eles entraram em contato com a gente agradecendo, pois informaram que a criança tinha voltado, ela estava viva e chegou bem, chegou estável, bem em relação à estabilidade, mas em estado grave, estado crítico, mas estável.
Aí o meu colega foi até o hospital agora e conversou com a família, conversou com os colegas médicos, ela realmente está estável. E aproveito para todos que estão assistindo pedir oração para esse anjinho, que ele fique bem, que ele continue bem, mas só pelo simples fato de nós humanos termos considerado aquela criança, depois de tanto tempo, estar morta e, para nossa surpresa, ela estar viva, estar forte, estável, com certeza para mim já é um milagre, já é um relato sim de fé, já é uma observação e uma constatação de que certamente para Deus nada é impossível. Ela tinha 4 aninhos. 4 anos de vida. Eu tenho um filho de 3 e com certeza isso pega a gente. É muito forte. É de se emocionar mesmo, muito. Doutora, porque assim, todo mundo que já teve filho, que tem sobrinho, que sabe, né, que convive com uma criança, que luta, porque é um ser humano em desenvolvimento, com toda a sua fragilidade e ao mesmo tempo toda a sua força de viver, né? Que surpreende, criança surpreende. Na medicina mais ainda. Muitas situações que a gente acha que elas não vão conseguir, elas nos surpreendem e conseguem e ficam bem. No seu relato, você fala, né, tecnicamente, que vocês fizeram os procedimentos de reanimação. São aqueles que a gente, às vezes, vê muito né, nos filmes, nas ficções de massagem cardíaca. O que você acredita que essa não desistência desses procedimentos pode ter contribuído para manter essa criança num estado em que ela pudesse retornar? Sim, sem sombra de dúvidas. Nós não tínhamos recursos até a ambulância chegar, mas o que a gente poderia fazer ali, a gente não tinha luva, a gente tinha fé, a gente tinha força e a gente não queria desistir. Então, o que a gente fez? A gente fez o que a gente poderia, que é a manobra de abrir a via aérea para a língua, quando a pessoa que está parada está inconsciente, a língua obstrui a via aérea e isso é como se estivesse sufocando a pessoa. Então a gente desobstruiu, que é o que a gente podia ali fazer através de manobras de desobstrução de via aérea, que tem um nome específico, né, chin lift, e massagem. A gente rodiziava, porque a massagem cardíaca, ela cansa, ela é exaustiva. Então, ficamos rodiziando entre 3 pessoas, 3 adultos, até a ambulância chegar. Então, sem sombra de dúvidas, isso, o pouco que mantém é como se a gente fosse uma máquina para ela estar viva. Então, sem sombra de dúvidas, essas manobras são essenciais, são os primeiros socorros, isso sim salva vidas. Quem souber e estiver perante uma situação, faça até o socorro chegar, porque a gente não consegue afirmar. A minha afirmativa, ela foi errônea, e felizmente ela foi errônea. A minha experiência foi por água abaixo. Vocês não desistiram, a minha evidência ali não serviu para nada, mas a minha força e a minha fé serviu. Eu não sei o que vai acontecer com essa criança, eu espero que ela sobreviva, eu espero que a gente possa um dia aqui trazer a notícia ou trazer a criança até aqui, promover o encontro, né, da equipe. Vai ser uma honra, mais do que uma honra, mas mostrar que a gente não pode desistir. Se souber fazer, faça, porque salva a vida. E se estiver perante a situação, ligue para o 192, peça ajuda e fique ali até chegar a ajuda. Faça o seu melhor, dê o seu melhor. Você falou dela, referiu a essa criança como um anjinho, mas vocês foram anjos que estavam no momento certo, né? Sabe lá se tinha alguém que teria esse conhecimento mínimo para ficar mantendo e fazendo esse trabalho. Qualquer pessoa pode aprender a fazer esses procedimentos? Qualquer Acho que, assim, pessoa a gente pode aproveitar e trazer uma orientação, uma informação importante, né? Porque a gente vê, às vezes, que há diferenças da massagem cardíaca para crianças, para adultos, né? Como se preparar para um mínimo, para uma situação dessa, doutora? Existem cursos básicos, leigos, que é o Basic Life Support em inglês, porque todas as siglas acabam sendo de cursos que vêm dos Estados Unidos. Mas existem orientações básicas de reanimação, realmente.
muda conforme a faixa etária, mas no geral é aquela massagem ali na região próxima do coração, aqui no coração. Então existe um osso chamado externo, em que a compressão a gente faz tendo isso, o osso como um suporte, que ele é duro, então consegue amassar bem a caixa torácica, né? Porque onde tem o coração e o tórax, ela é uma caixa dura, rígida, e que precisa de força. Então, normalmente a gente usa o peso, o nosso próprio peso do corpo para fazer essa compressão. E isso ajuda a comprimir o coração e bombear. Fazer ele funcionar artificialmente. Até que a gente chegue com medicação, que faça o acesso, que injete as medicações, que foi o que aconteceu quando o SAMU chegou. A gente entubou, que é colocar um tubo dentro, né, para a criança conseguir respirar com o auxílio de uma válvula. Veio a medicação que ajuda o coração a bombear. Então, realmente, é fácil. Os primeiros socorros, até na internet tem muita informação boa sobre os primeiros socorros. E é interessante a pessoa correr atrás, né, de se informar sobre, porque salva vidas. Para a gente encerrar, que mensagem? Eu sei que a senhora já falou as mensagens aqui de fé, de confiança, de milagre, mas assim, que mensagem deixar, né, a partir dessa experiência? A gente está ouvindo uma médica que estudou, que se debruçou sobre a ciência, né? E que a ciência e a fé, elas não precisam ser, elas não competem, né? Então, assim, que tipo de mensagem a senhora pode deixar para a gente como né, a cereja do bolo dessa entrevista? A cereja do bolo, sem dúvidas, é de que, mais uma vez, para Deus nada é impossível. E se você está assistindo essa nossa entrevista hoje, é porque Deus tem um propósito muito grande para você. Para mostrar que o seu problema não é nada perante a sua fé, perante Deus. Então, ajoelhe, reze, peças e serás atendidos. Está na Bíblia. Então, mostrar que nós, seres humanos, somos instrumentos, somos servos de Deus. E que quando Deus quer, quando Deus nos ama abundantemente, a gente veio para essa vida para ter amor em abundância, saúde em abundância, só depende de nós. E Deus, Ele nos usa como seus servos, como seus instrumentos. Então, ciência, como você mesmo disse, e fé não conflitam. A fé, ela vem mostrar para a ciência de que muita coisa não se escreve, não se comprova, não vem através de tubos de ensaio, de exames de imagem, exames de sangue, mas vem pela fé. Então, não desista. Num momento tão importante que a gente viu tantas perdas, né? É muito bom falar de vida, né? Muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Sem dúvida, um grande privilégio falar de vida. Um grande privilégio. Muito obrigada. Estou me sentindo muito honrada. Que bom. Que Deus abençoe todos nós, Amém. né? Amém. Gente, nós ouvimos a doutora Daniele Moura, nós a convidamos, ela veio aqui para gravar sobre uma técnica de tratamento de varizes, que você ainda vai assistir aqui no RDTV, então fique acompanhando as nossas entrevistas diárias. Mas assim, foi num momento especial que ela viveu essa experiência, que ela está deixando aqui esse relato, sabe, com toda a emoção. Então, fica essa, assim, foi um presente para nós. Foi né? um presente para mim. E principalmente ouvir uma história tão linda. Então a gente deseja para essa família, para essa criança, muita saúde, muito amor, muita alegria e que eles possam fazer esse encontro. A gente quer trazer aqui esse encontro. Então vamos profetizar este encontro, né? Tá joia. Vamos lá, compartilha essa entrevista. Ela está lá no nosso canal do YouTube, no site de RD News, lá no destaque do RDTV, pelo menos para uma pessoa que precisa de repente ouvir uma mensagem boa, de fé, de esperança, de vida. Obrigada pela audiência.